Bom dia, cidadão, bom dia, cidadã. Mais uma vez na tela da Band, o 60 Mais, programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 11h30 da manhã. Abrimos o programa com uma grande inspiração, um exemplo de força de vontade. Dá uma olhada nesta foto. Ela tem nada mais, nada menos que 97 anos. E se formou no início deste mês na universidade. Estamos falando da mineira Challis Salles Rolim, uma matriarca com 9 filhos, 28 netos e 16 bisnetos. Viúva desde 97, ela só decidiu retomar os estudos em 2009, aos 92 anos. Quando o marido era vivo, não a deixava estudar. Ela se casou aos 17 com o comerciante José Maria Rolim. Trabalharam juntos na farmácia da família por 63 anos. Após a perda do marido, Chames foi morar com um dos netos. Ela demonstra um bom humor, invejável, e diz que tudo que o infarto que teve foi devido à pressão para passar no vestibular que fez. Diz que era terrível, não conseguia aprender, guardar as lições das aulas, mas persistiu, insistiu. Foram 10 dias na UTI e não se arrepende de nada. Ela não vai fazer a prova de habilitação da OAB para exercer a profissão de advogada, mas quem a procurar pretende dar a ajuda que for possível. E se não souber responder algo, vai orientar a pessoa a procurar, quem saiba, um profissional. Parabéns, dona Challis Rolim. Dando sequência ao programa de hoje, vamos até o final do período eleitoral com os 60 mais em horário reduzido. Não só enxugamos alguns minutos para ceder à propaganda eleitoral gratuita, como também, a partir do dia 19, passamos a pensar mais nas urnas. E você já tomou sua decisão? Sabe em quem vai votar? Como tomar a melhor decisão? E, principalmente, qual a função e a importância do nosso voto? Nós, que já passamos dos 60, estamos nos 60 mais. Convidamos o professor Nelson Seifert, que já esteve conosco em programas passados, para bater um papo a respeito disto. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar presente e poder, talvez, passar algumas informações úteis para o processo que se inicia eleitoral. Da preguiça, a gente sabe, os escândalos do dia a dia nos deixam descrentes do processo eleitoral vigente. O senhor, particularmente, também se sente assim? Não, ao contrário. Eu acredito que esse desencanto com o processo político é da própria responsabilidade do eleitor, porque ele está um pouco desinformado, ele também não busca se conscientizar a respeito do processo da estrutura institucional, política e partidária do país e, portanto, pelo desconhecimento, falta de formação política, ele é levado a ficar mais afastado e se desinteressar pela política. E com isso, o desencanto surge e ele dá oportunidade para que outras pessoas decidam no seu lugar e escolham pessoas que muitas vezes não são do seu agrado ou suficientemente preparadas para o desempenho das funções políticas. Falando em números, dia 29 do mês passado, julho, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou informações. Dizem o seguinte: total de eleitores entre
16 e 17 anos, eram 900 mil os jovens com 16 anos aptos a votar. E nesta eleição, agora, serão 480 mil, 47% a menos. Assim como caiu o eleitorado jovem, aumentou o acima dos 60 anos. De 20 milhões, passamos para 24,2 milhões, uma alta significativa, 20%. Professor, no seu ponto de vista, esse dado deve ser atribuído apenas ao aumento da expectativa de vida no Brasil? Ou o eleitorado jovem perdeu e o idoso aumentou o interesse pela política? É bem nítido o resultado de que falta a formação política para o segmento mais jovem da sociedade. No nosso sistema de ensino, a questão da formação política ela está ausente. E, portanto, os alunos não se sentem integrados ao processo político. Portanto, existe essa alienação que é esperada por falta de formação. Já no segmento mais idoso, nós temos hoje o ingresso nessa faixa de pessoas com idade mais avançada de um segmento que está culturalmente mais desenvolvido. Não é como antigamente que os indivíduos idosos não tinham, às vezes, nem a formação do primário completas, né? No entanto, agora não está surgindo nesse segmento pessoas que vêm com nível cultural mais elevado. E isso se reflete na sua presença, no interesse de participação política, de entendimento, na informação, na busca de informação política e, portanto, no seu engajamento no processo político. Esse crescimento de 17% nos últimos 4 anos, dá para se esperar um voto mais maduro também? Sim, porque ele vem de acima dos 60 anos. Uma classe da sociedade que ainda precisa lutar por seus direitos. O que carece de atenção básica ainda. Como o senhor vê essa situação? É simples também, porque o consumo hoje, toda a indústria de consumo, ela está dirigida mais para segmentos jovens, né? Equipamentos, edificações, construção civil, planos diretores, eles não incorporam, vamos dizer, o segmento das pessoas com mais idade. Essas pessoas têm demandas mais específicas, mas as demandas desse segmento também são as mesmas de toda a sociedade. Veja bem, uma sociedade amigável ao idoso não é só amigável ao idoso, é amigável a todos os outros segmentos. A comunidade. E, portanto, os idosos, as pessoas que estão nessa faixa mais avançada, entendendo hoje de que é possível e é necessário introduzir melhorias no sistema de planejamento urbano, no sistema também de preparação de equipamentos para o uso de pessoas idosas que sejam mais simples. Veja bem, se você comprar hoje um utilitário eletrônico qualquer, ele vem com um manual desse tamanho, né, com letras miudinhas, que não é feita para entendimento de pessoas que precisam ter letras maiores para entender, e não interessa um celular com centenas ou diversas dezenas de programas, interessa às vezes meia dúzia deles que são de uso preferencial, né? Isso vale para móveis. Hoje, se você for para uma loja de móveis comprar um sofá, você vai enterrar no sofá e não consegue mais sair dali, porque ele é tão desconfortável ergonometricamente que ele não comporta, né, uma postura saudável em cima dele. Na construção civil é a mesma coisa, você não tem hoje apartamentos dimensionados para facilitar o trânsito das pessoas dentro desse ambiente, né? Então está cheio de barreiras, de degraus, de escadas, de móveis inadequados e assim por diante. Por isso que esse segmento está percebendo que, como ele ainda é ativo e está mais informado, ele tem o direito agora, não só o direito, mas o dever, de participar da tomada de decisão sobre melhorias para a qualidade de vida, seja no ambiente urbano, seja no residencial. Segundo a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, dos 236 lugares do mundo onde há eleição, em apenas 24 o voto é obrigatório. E um deles é o Brasil varonil. O senhor o que acha disso, da obrigatoriedade? Certo. As estatísticas mostram que nem sempre, pela obrigatoriedade, existe um comparecimento maciço lá, né? O Brasil tem a média 78% de participação
sendo obrigatório. Então você tem que 20% realmente não se sente comprometido com esse processo fundamental de alocação de pessoas adequadas à gestão pública, né? Que é fundamental, é um exercício de cidadania, né? Já em países onde o voto não é obrigatório, você também tem, às vezes, uma absência, não, a falta de participação enorme, como nos Estados Unidos, por exemplo. 40% do eleitorado lá, apesar do voto não ser obrigatório, também não vai à eleição. Então, a questão da obrigatoriedade no Brasil tem sido muito discutida por ser controversa, na medida que ela cria uma situação onde os indivíduos vão fazer algo que eles às vezes não estão entendendo bem. Mas e são massa de manobra, portanto, para outros interesses. O senhor acha que o direito é obrigatório ou é facultativo? Não, o direito é o direito de existir da cidadania. Sim. Né? Mas você não pode tirar do indivíduo a tomada de decisão de participar de um processo de alocação de pessoas ou de escolhas. Mas ele é obrigado a ir, porque se não for vai ser penalizado. Certo, mas no Brasil tem esse fato, a penalização. Mas há uma controvérsia e há muita discussão em torno de que o voto não se torne obrigatório, porque ele ele sujeita o corpo eleitoral a um certo processo de manipulação. Os tais dos currais eleitorais, troca de favor e assim por diante. Resultados da eleição com isso às vezes não são legítimos, porque você não aloca nas funções de governo pessoas qualificadas, mas assim aquelas que conseguirem influenciar esse pessoal com troca de favores e outras coisas. Então essa é a principal crítica para o voto obrigatório. Quem chega aos 70 está desobrigado de votar. Em 2013, tivemos um movimento nas ruas pedindo que o voto obrigatório se tornasse facultativo. Pensando assim, o idoso foi o primeiro a ter esse direito garantido? Eu acredito que eu, por exemplo, tenho mais de 70 anos, mas continuo participando do processo eleitoral, né? Porque eu acho que é uma questão de exercício de cidadania. Se o cidadão que tem consciência de seus direitos e deveres e sabe a importância que significa a gestão pública, porque ela vai trazer consequências para o seu dia a dia, e não só o seu, mas de toda a comunidade, então ele não pode se dar ao luxo de se isentar de tentar participar desse processo. Então eu acredito que é uma questão de opção, de exercício de cidadania, você participar do processo de tomada de decisão para a alocação de pessoas na gestão pública. Existe algum dado comprovado que confirme que obrigar ou não garanta o voto consciente? Não garante, não. De jeito nenhum. O voto obrigatório no Brasil, nós temos o resultado do desencanto da política, né? E de um absentismo bastante grande. Você vê que hoje, pelas intenções de voto que você tem nos levantamentos das empresas que fazem coleta de informação política, você vê que havia 13%, 17% de pessoas indefinidas e 13% de pessoas que já tinham manifestado que não iriam votar, de jeito nenhum, né? Então isso já dá um número expressivo, né, de ausência de pessoas nesses processos de alocação de pessoas nos cargos públicos. E mesmo aqueles que compareceriam, era voto branco ou nulo? Inclusive, porque isso também é outra coisa da necessidade da reforma política, que no Brasil acaba utilizando esses votos nulos ou brancos, né, com uma manipulação que não agrada mais, né, para beneficiar certos segmentos, né, certas facções políticas e assim por diante. Então não está bom, não. Há necessidade de reforma política, sim, é uma prioridade nacional. Um breve intervalo e na volta vamos discutir o conteúdo da Carta de Intenções e Demandas construída pelos idosos e entregue aos candidatos e à OAB do Estado de Santa Catarina. Já voltamos. 60 a mais retornando na tela da Band, Santa Catarina. Professor Nelson Seifert, esta carta que estou segurando foi elaborada pelos alunos do curso de formação política do NET, o Núcleo de Estudos da Terceira Idade da Universidade Federal de Santa Catarina. O título dela, Demandas Políticas. Professor, o objetivo é tornar pública a necessidade ou as necessidades dos que já passaram dos 60 anos.
ela é destinada exclusivamente aos candidatos do estado de Santa Catarina? Não, essas demandas surgiram do curso de formação política que foi ministrado no primeiro trimestre, né, desse ano, lá na UFSC. É uma iniciativa nova, porque os idosos, vamos dizer, o segmento sênior, eu não gosto da palavra idosos, porque hoje tem muita gente de 50, 60 anos que está ingressando na fase de aposentadoria, que é uma atuação, um engajamento cívico, né? E esse grupo de alunos foi classicamente esse tipo de segmento. Não eram aqueles idosos já que estão com grandes deficiências, pessoas mais idosas, que têm dificuldades físicas, mas sim um grupo bastante dinâmico e culturalmente mais, vamos dizer, esclarecido. E com isso mesmo interessado na participação política. Então o curso foi desenvolvido, conforme já historiamos aqui, na outra ocasião, e foram 14 temas que abordaram a estrutura institucional e política do país, né? Até para as pessoas entenderem como é que funciona a máquina, né, do Estado, a máquina do governo e a máquina do processo político. E por iniciativa dos alunos, lá pelo final do curso, eles disseram, mas puxa, nós temos tantas coisas boas aqui e achamos que precisamos nos engajar e tornar público que essas corrigidas, porque senão nós não teremos alocação de pessoal competente nas funções públicas, né? Então surgiram essas demandas conforme foi descrito. Elas foram encaminhadas para a OAB por uma razão simples, de que a OAB tem uma comissão da reforma política em andamento, né? E vai ter uma sessão no dia 20 e pouco de setembro, onde ela junta candidatos com a sociedade, ali para a sociedade questionar candidatos. Então é um momento onde nós vamos também jogar nossas demandas. Mas não só isso, encaminhamos também para os diretórios estaduais dos principais partidos que estão postulando cargos no Executivo e no Legislativo. Não mandamos para candidatos, porque aí teríamos que preparar um volume enorme, né? E mesmo que não seria interessante. Mas encaminhando para o diretório, sim, os diretórios vão fazer coligações e deveriam colocar essas demandas como coisa importante, porque nós esclarecemos logo no início da correspondência, né, conforme vocês viram, que 1/3 da população brasileira, dentro de poucos anos, vai ser constituído por esse segmento sênior. E ele vai se engajar politicamente. Professor, o nosso tempo, em consequência, como eu disse no início, do horário eleitoral, está resumido. O senhor destaque os principais, certo, que consta desse documento que foi encaminhado. Certo. Primeiro, para a esfera da União, a questão da educação e da conscientização política, né, para o exercício da democracia. Então, ali nós abordamos a necessidade de qualificar o eleitor para uma melhor participação no processo político. Porque com pessoas com baixa qualificação, com baixa informação e facilmente manipuláveis, você vai ter dificuldade, né, de ter uma tomada de decisão, uma escolha adequada. Depois, sobre a divisão dos poderes, nós também achamos, né, outro item importante que foi dado nas aulas, ele mostra como, na verdade, o Brasil não funciona direito nessa divisão dos poderes, porque existe hoje, né, um aparelhamento tanto do legislativo quanto do judiciário, por causa do modelo institucional nosso, que a nossa Constituição permite essa intrusão. Mesmo que o modelo presidencialista, ele não está bom, porque ele leva a um predomínio, principalmente pelos processos de reeleição, né, a um aparelhamento do Estado. O resultado é que nós estamos caminhando para um processo quase ditatorial. Correto. Então é uma falha do nosso modelo institucional que precisa se corrigir. E aí então nós nos manifestamos. Não há realmente divisão dos poderes no Brasil. Nós precisamos corrigir. Os sistemas de governo, né, o modelo presidencialista precisa ser rediscutido no Brasil. Porque no modelo que já foi discutido, já com pouco tempo de parlamentarismo, no parlamentarismo você tem uma melhor participação dos eleitores, da população e dos partidos no processo de tomar a decisão. Já no presidencialismo não, existe um excesso de concentração de poder no modelo presidencialista. Então há uma necessidade de repensar o grau, né, de poder que está atribuído ao poder executivo, né?
O sistema, com relação ao federalismo, nós temos o grande defeito de que o Brasil fez um pacto entre os estados, né, mas que continua concentrando excesso de poder, de hegemonia, vamos dizer, no legislativo federal e de concentração de recursos econômicos no governo federal. Resultado é que municípios, né, hoje só tem 9 municípios no Brasil que são autossuficientes, ou seja, arrecadam mais do que gastam. Resultado, o resto tudo está na mão do Poder Executivo centralizador, que manipula todos esses segmentos, né, de 5.570 municípios, né, ao seu prazer, né, no sentido de submetê-los, né, ao problema do poder econômico que ele pode exercer sobre ele. Então está errado. O Pacto Federativo precisa ser reposto, porque aí inclui uma reforma tributária e assim por diante, né? Eu estou sendo rápido porque você me informou que o tempo é pouco. Com relação à participação política no Brasil, né, nós já vimos que existe pouca participação esclarecida. Então há necessidade de formação política. Havia no passado formação cívica nas escolas, hoje não tem mais, né? Então há necessidade de ensinar o que é o Brasil, como é que ele funciona e como é que as pessoas podem influenciar para ele melhorar, né? Com relação aos partidos, então nós temos uma legislação extremamente atrasada, né? 33 e mais um bando para ser... É um absurdo, porque essa questão de proliferação de partidos, ela atrapalha realmente o exercício do poder, além de criar um monte de grupos que não significam, que não são representativos da sociedade, do grande grupo da sociedade, né? Então são um modelo que não deu certo, que não é bom. O Brasil já teve 70 partidos até no passado, na sua história, mas não dá, é muito partido. E isso dificulta também o eleitor de entender as propostas que estão, as bandeiras que o partido defende, porque a maioria dos partidos não tem bandeiras para defender, né, de reformas adequadas do interesse da sociedade. Mais rapidamente, sistemas eleitorais, então, o nosso Código Eleitoral é de 1965, está totalmente falhado, inadequado ao momento atual, né? E cargos eletivos e distribuições, nós sabemos que esses mandatos com reeleição também, reeleição não é uma boa medida. Os mandatos talvez pudessem ser de 5 anos, mas reeleição não, porque ela leva a um processo de concentração de poder no executivo, como está, e acabamos caminhando com a ditadura, né? Também criar mecanismos facilitadores de proposição de leis de iniciativa popular para fazer cassação de mandatos. Pode-se criar mecanismos através de leis de iniciativa popular para poder fazer a cassação desse pessoal, né? Então, por aí vai. Infelizmente, o nosso tempo, né? O senhor nos permite colocar no Facebook? Sem dúvida. Então, nós vamos colocar a carta na sua integralidade. Perfeito. O que espera o grupo do NET a respeito dessa carta? O que nós esperamos é o seguinte: nós queremos deixar claro que o segmento sênior da sociedade está engajado politicamente e que ele tem uma visão de passado e de presente que os jovens não têm, e com essa experiência ele pode decisivamente influenciar na melhora do processo político e na melhora da governança do país. Professor Nelson, mais uma vez, o nosso muito obrigado, e vamos utilizá-lo ainda antes do dia decisivo da corrida maior. Agradeço a oportunidade de estar presente e espero ter contribuído para ajudar. Pena que o tempo é escasso, porque sem o caldo dúvida é alguma. Grosso. Até sábado que vem, 60 mais na tela da Band Santa Catarina. Uma boa semana e muita reflexão. Até lá.